paz e bem. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido pároco Frei Dito para conversar um pouco mais sobre a Porciúncula, cuja festa se aproxima agora no dia 2 de agosto. Frei Dito, a Porciúncula é um lugar antigo. Quais são as origens da capela em si? Bom, Gabi, irmãos e irmãs, a Porciúncula, nós temos aqui esse quadro, uma fotografia do atual estado da Porciúncula, que é a igrejinha lá da planície de Assis, que São Francisco restaurou. Hoje ela se apresenta assim, dentro da grande Basílica de Santa Maria dos Ânimos. Mas nos tempos de São Francisco ela estava no meio de um bosque, perdida lá em ruínas, como a própria fonte franciscana nos diz, e São Francisco a restaurou em 1207. As origens da Porciúncula têm até aspectos assim, lendários, né? Ela, como o próprio povo dizia, as fontes mais antigas diz que é um lugar antigo. E ela então é uma construção muito antiga. As escavações acharam material mais antigo do século X, mas as lendas dizem que já no século IV, peregrinos vindos de Jerusalém, trazendo uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora, querendo viver uma vida eremítica, construíram a capelinha de Santa Maria na planície de Assis, já no século IV. E ali teriam morado então esses monges, esses eremitas, no entorno da Porciúncula, construindo então pequenas celazinhas onde eles levavam a sua vida monástica lá. Depois ela foi assumida pelos monges beneditinos e depois, ainda quando já São Francisco tinha os seus primeiros irmãos, quando ele foi morar definitivamente na Porciúncula, os beneditinos fizeram um acordo com Francisco, os primeiros frades, de cessão da Porciúncula para que fosse a sua morada, para que fosse a casa assim, mãe, né, a célula primeira da ordem franciscana. Mas a Porciúncula, então, é uma igrejinha muito antiga, então, cujas origens se perdem assim, no meio das lendas. Era feita toda em pedra, como na maioria das construções daquele tempo, até de forma assim, meio irregular, de paredes uma mais próxima que a outra. E o aspecto dela atualmente é esse, com esse templete em cima, esse mural na frente, coisas que não existiam no tempo de São Francisco. Existia um campanário simples, certamente tinha ali um sininho, esse mural não existia, era todo de tijolo. Enfim, a Porciúncula, como se apresenta hoje, ela é fruto assim, do cuidado, né, do zelo dos frades ao longo dos séculos em preservar essa assim, que é a igreja mãe da ordem franciscana, onde estão ali as nossas origens, né? A espiritualidade franciscana está intimamente ligada à Porciúncula. Como São Francisco foi morar na Porciúncula vivendo uma vida de peregrinação? Bom, desde o início do processo de conversão de São Francisco, ele vagava pelos ermos, pelos bosques, pelas montanhas, a periferia de Assis, refletindo, meditando, se perguntando para Deus qual seria a sua vocação. Então, São Francisco foi morar na Porciúncula definitivamente quando depois ele se encontrou nesse dia que ele escutou o Evangelho na festa de São Matias, Jesus enviando os seus discípulos pelo mundo. Ele disse para si mesmo que era aquilo que ele queria fazer da sua vida. E dali para frente ele não teve mais dúvida e ficou morando por ali. E depois vieram os seus primeiros frades e ali se criou, foi surgindo então
a ordem franciscana. Depois, um tempo, quando ele entendeu que ele deveria ter a aprovação da igreja para o seu movimento, ele foi com os frades, os primeiros frades até Roma, e de lá obteve a aprovação oral do Papa Inocêncio III e voltou para Assis com o primeiro grupo de frades. Lá, ele, chegando a Assis, eles se instalaram em Rio Votorto, né? Até hoje existe o Santuário de Rio Votorto, no chamado Tuguri, que era o lugar, o estábulo para animais. Eles estabeleceram ali a sua moradia, sendo depois expulsos de lá por uma pessoa que chegou lá com o seu burro, colocou o burro para morar lá dentro, e os frades entenderam então que eles deviam sair, já assim, tendo como intuição que a sua vida era mesmo de peregrinos por esse mundo. Depois então eles regressaram para a Porciúncula e daí nunca mais saíram. Ele estabeleceu definitivamente lá assim, a primeira morada da primeira fraternidade franciscana. Ao longo da vida de São Francisco, fatos marcantes ocorreram relacionados à capela. Fale de alguns deles para nós. Bom, de fato, a Porciúncula é um lugar onde se transcorre muitos momentos, boa parte da vida de São Francisco, da sua vida pública, a gente pode dizer assim, ocorre na Porciúncula. E acredito que o primeiro que a gente precisa lembrar é a sua própria restauração. São Francisco convertido, ele se entendia como um penitente. E era já, assim, vamos dizer assim, a característica dos penitentes, a penitência a se cumprir, para muita gente era reconstruir igreja, ou até mesmo construir igrejas. E São Francisco foi fazer a mesma coisa. Ele entendia assim, como penitente, ele entendia que reconstruir igreja, no seu aspecto físico mesmo, estrutural. Por isso São Francisco restaurou a igreja de São Damião, e lá em São Damião ele ouviu aquele apelo do Cristo, né? Reconstrói a minha igreja, tudo dentro desse contexto de penitente que ele se entendia que era, né? Terminada a reconstrução de São Damião, ele foi para restaurar a Porciúncula, que também estava em ruínas. Então acho que esse fato ele é marcante, ele inicia assim a relação de São Francisco com a Porciúncula, de cuidado por ela, de restaurar suas paredes, o seu entorno, inclusive essas primeiras habitações que existiam já antigas na Porciúncula. São Francisco também deve ter restaurado essa primeira moradazinha dos frades, né? Depois, um outro fato é a descoberta da sua vocação. São Francisco exclama assim: é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer de todo o meu coração. Eu quero gastar a minha vida desse jeito. Ou seja, cumprindo aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, indo pelo mundo, sem levar nada, desapegado. E naquele dia, ele cheio de alegria, de exultação, ele arrancou o cinto que ele carregava, amarrou uma corda, arrancou o sapato, colocou lá, ficou descalço. Então, o nascimento da vocação franciscana em si nasce depois de São Francisco ter escutado esse evangelho na Porciúncula. Terminada a missa, ele pediu para o padre explicar para ele esse evangelho, então ele concluiu, dizendo que essa era a sua vocação. Dali para frente ele não teve mais dúvida e começou a trilhar o seu caminho. Acredito que também um outro fato seria o recebimento de Santa Clara. Depois de um longo tempo de conversas, de orientações pessoais, assim, às escondidas da jovem Clara, ela resolveu, então, depois de uma articulação de São Francisco com o bispo e com a própria Clara, na noite do domingo de Ramos, ela fugiu da sua casa, uma casa fortificada. Até hoje, a forma que ela, o jeito que ela fugiu da sua casa
e vazou durante a noite no meio daquele bosque, tinha também um pântano para se atravessar. Como ela fez isso até hoje ainda é meio nebuloso, né? Mas o fato é que na noite daquele domingo de Ramos, em 1212, São Francisco recebeu na Porciúncula Santa Clara. Então ele e os primeiros frades cortaram o cabelo de Clara e lá ela recebeu assim, o hábito, né, a forma franciscana na sua roupa, e dali para frente surgiu então a versão feminina do carisma franciscano. Então esse é um fato marcante, né, da história da Porciúncula para a espiritualidade franciscana. E que a Porciúncula sempre foi para São Francisco, os primeiros frades, o lugar da missão. De lá os frades saíam em missão e para lá regressavam, né? A casa dos frades era um lugar de se encorajar, de se encher de alegria do Evangelho, ir pelo mundo sem muito rumo, e transparecer para as pessoas a sua alegria de estar vivendo o Evangelho daquela forma tão radical. E para lá voltavam, cheios de felicidade, contando as suas alegrias e também as suas dificuldades, as suas tristezas, né, as dificuldades tantas que passavam nessas primeiras incursões missionárias pela Itália e depois também para fora dela. E por fim, o dia que São Francisco voou definitivamente para o Pai, né? Então na tarde do dia 3 de outubro, um sábado de 1226, São Francisco morreu na Porciúncula, entregando a sua alma ao seu Criador, né? Feliz da vida, assim, feliz por estar reencontrando a Deus, por ter encontrado aquela que ele chamava de irmã morte, rodeado pelos seus frades, pela irmã Jacoba, e pediu que eles cantassem, porque entendi que aquele era um momento também feliz, né? O fecho da sua história, assim, de dedicação, de entrega tão radical a Deus. Isso ocorreu também na Porciúncula, né? Hoje é uma capelinha que existe atrás da Porciúncula, mas naqueles tempos um casebrezinho servia para eles assim de enfermaria. Então, para fechar assim a morte de São Francisco também na Porciúncula. Qual foi o intuito de trazer uma Porciúncula até a nossa paróquia? Bom, como a gente viu no início, a Porciúncula hoje ela está dentro de uma grande basílica, né? A Basílica de Santa Maria dos Anjos. Olhando aqui o nosso claustro, a gente teve também essa intuição. E por que não a gente também não ter aqui dentro, nesse espaço grande que a gente tem, poucas paróquias franciscanas têm o privilégio de ter um claustro, né, como nós temos aqui. E por que não então a gente não ter aqui uma réplica na nossa Porciúncula lá de Assis? E sobretudo porque a Porciúncula, como a gente lembrou, ela é assim o berço da ordem franciscana. Ela significa assim as nossas origens. E a Porciúncula aqui seria então essa lembrança de que a gente precisa sempre de novo buscar as nossas origens, voltar às nossas origens, ao espírito inicial que animou São Francisco, que fez São Francisco ser o que ele é. E a Porciúncula, ela é essa identidade, ela espelha a identidade franciscana. Então a ideia seria essa, a gente não perder por nada nesse mundo, né, a nossa identidade franciscana. A nossa Porciúncula é diferente da Porciúncula de Assis? Quais são os marcos da espiritualidade franciscana presentes aqui na capela? A nossa Porciúncula aqui do Bom Jesus, em Sorocaba, ela
é diferente da Porciúncula de Assis. E por que é diferente? Bom, a intuição inicial era, de fato, a gente reproduzir aqui com máxima fidelidade a Porciúncula de Assis. No entanto, a gente encontrou algumas dificuldades para isso. Por exemplo, a construção ser totalmente de pedra, com paredes de quase 1 metro de espessura. Para nós se mostrou isso uma dificuldade grande. Então a gente já teve que fazer aí uma adaptação no próprio material, na própria construção em si. Guardamos da Porciúncula original suas dimensões, que são 7 por 4, a sua arquitetura, a distribuição das janelinhas. Então ela é fiel à Porciúncula de Assis nesse sentido. Então, por exemplo, reproduzir a Porciúncula como ela se apresenta hoje, aquele template que existe em cima, aquele mural na frente, e até o mural que existe na parede de dentro da Porciúncula para voltar, seria praticamente impossível. Foi aí então que a gente começou a ter essa intuição de trazer para a nossa Porciúncula, de fazer da nossa Porciúncula um verdadeiro assim, uma condensação da espiritualidade franciscana através dos símbolos presentes em cada santuário franciscano que existe em Assis e nos seus arredores. Então, por assim dizer, a nossa Porciúncula, ela, nesse aspecto, ela é ainda mais completa do que a Porciúncula de Assis. No sentido de que ela traz aqui não só os elementos da Porciúncula, mas de outros santuários também. E aí a gente vai dizer então um pouco desses elementos, né? A nossa Porciúncula, então, como a gente estava dizendo, ela reúne os elementos de vários santuários franciscanos. Então, os elementos da própria Porciúncula, as suas dimensões, o seu formato, a abóbada, as suas dimensões de 7 por 4, as janelinhas, 2 janelinhas laterais, uma janelinha lá em cima, na porta de entrada, outra janelinha atrás, na parede de fundo. Então, também temos a portinha lateral e também réplica da Porciúncula de Assis. E ela lembra aquela recomendação de São Francisco que os frades não abandonassem a Porciúncula. Se alguém os expulsasse por uma porta, que eles entrassem pela outra. Recorda um pouco isso. Esses são então os elementos da Porciúncula. Depois nós temos também na Porciúncula, não existe o crucifixo de São Damião, que está colocado aqui, e é um elemento que nos lembra o encontro de São Francisco na capelinha de São Damião com o crucificado. E o pedido do crucificado que São Francisco restaurasse a sua igreja. Então, esse também é um marco na vocação de São Francisco, e está presente aqui. Depois, nós temos o altar aqui da nossa Porciúncula, que é uma réplica do altar onde São Francisco celebrou o primeiro presépio em Grétio. Então, essa também foi uma intenção de trazer aqui para a Porciúncula, para Jesus, essa espiritualidade da encarnação. São Francisco tinha tanto carinho e dizia que o presépio, o Natal, é a festa de todas as festas, a mais importante delas, porque nela a gente já tem a certeza da nossa salvação. Então, lá em Grétio existe até hoje essa pedra sobre a qual São Francisco fez o presépio. Então, nós
achamos foi uma dificuldade de trazer também essa pedra branca aqui para ser bastante assim, fiel ao presépio, ao altar lá de Grétio, do presépio que São Francisco fez. Depois temos aqui no chão, na nossa porciúncula, essa relíquia de São Francisco, que estava no nosso convento, um pequeníssimo fragmento de osso de São Francisco, colocado aqui na mesma forma que existe lá no Santuário Monte Alverne, onde São Francisco recebeu os estigmas. Está colocado dessa forma, desse sextavado, o local onde São Francisco recebeu os estigmas. Então tivemos essa intuição de colocar a relíquia aqui no chão para lembrar também a humildade de São Francisco e para trazer presente para a nossa porciúncula esse também santuário tão importante que é o do Monte Alverne. Então o desenho do piso é também cópia do piso da Capela dos Estigmas do Monte Alverne. Então esse elemento também está aqui na nossa porciúncula. Outros elementos que temos aqui presente por exemplo, a Basílica de São Francisco, onde hoje repousam os seus restos mortais. Né? Desde 1230, os restos mortais de São Francisco estão na Basílica de São Francisco. Então, esse gradil feito aqui, em torno do sacrário, eles imitam o gradil que tem no túmulo de São Francisco, lá na cripta, onde estão os seus restos mortais, junto com os seus 4 irmãos, né, ao seu redor. Esse gradil recorda o túmulo de São Francisco, na sua basílica. Também esses 2 vitrais laterais, eles são reproduções em vidro das obras de Simone Martini na Basílica de São Francisco, retratando São Francisco e Santa Clara. Os vitrais de trás do altar, a Nossa Senhora dos Anjos e o anjo que está lá em cima, eles são assim, reproduções em vidro do mural, do retábulo que existe na porciúncula, de Hilário de Viterbo, do século XIV, está lá na porciúncula. Então, eles estão trazidos aqui para a nossa porciúncula de uma forma de vitrais. Se a gente perceber, olhar, prestar um pouco de atenção nessa parede que está atrás do altar, a gente vai ver que os tijolos estão colocados ali em forma de faixas, uma faixa mais clara, uma faixa mais escura dos tijolos, a cor dos tijolos. E isso foi também de propósito, para ser uma referência à Basílica de Santa Clara, a parede frontal da Basílica de Santa Clara, que tem essa característica do mármore mais branco com mármore rosado. Então aqui a gente fez essa referência para trazer uma lembrança da Basílica de Santa Clara de Assis. Lembrar também que também as arandelas que estão aqui na porciúncula, a iluminação, elas são feitas segundo o modelo daquelas que existem na porciúncula. É evidente que não são réplicas tão fiéis, mas foram o máximo que a gente conseguiu chegar a aproximar aquelas que existem lá. Por fim, o último elemento que nós acrescentamos, já há algum tempo a gente queria ter feito e foi passando, não fizemos, mas agora tivemos essa oportunidade de fazer, foi reproduzir esse tal na janelinha onde está São Francisco. Esse tal, ele foi feito, segundo a tradição, na Capelinha de Madalena, lá em Fonte Colombo, onde São Francisco
escreveu a regra franciscana. Esse santuário é chamado assim do Sinai franciscano, de onde São Francisco se concentrou com Frei Leão, mais um frade que era especialista em leis, e lá ele escreveu a regra definitiva da ordem franciscana. E ele teria desenhado esse talzinho na parede, na janelinha lá da capelinha da Madalena. E nós quisemos trazer, reproduzir esse talzinho nessa janelinha para lembrar, para evocar também esse santuário franciscano da regra. São Francisco dizia que a regra franciscana era a medula do Evangelho. Ele nunca abriu mão de seguir o Evangelho. Ele rejeitou e quiseram colocar para ele seguir a regra de São Bento, a regra de Santo Agostinho, e ele rejeitou todas essas porque ele entendia que o próprio Cristo tinha indicado para ele que ele e os seus frades deveriam seguir o Evangelho. E por isso esse tal quer lembrar essa vontade de São Francisco de ser fiel ao Evangelho e não às outras coisas que já existiam escritas. Então a novidade de São Francisco é o retorno ao Evangelho. A conversão de São Francisco não foi uma mudança de religião ou assumir a religião, mas foi reassumir o Evangelho. Esse tal quer nos lembrar disso. Aqui nós temos a pedra fundamental da nossa porciúncula, e essa porciúncula nós a inauguramos solenemente, com uma festa bonita, no ano de 97. E a pedra fundamental colocada aí um ano antes, e a gente levou praticamente um ano e pouquinho para a finalização da construção. Então ela foi colocada aqui em 96, com o jornal do dia, com moeda e com a ata de aprovação do povo todo para a construção da porciúncula, com a assinatura de todo mundo que veio para a missa naquele dia, com objetos, as pessoas queriam colocar aí dentro objetos e muita gente colocou o que quis aí dentro. Então, um dia, quando for abrir essa pedra, vão encontrar de tudo ali. Então, orações, tudo tem aí dentro. É interessante a gente perceber que a pedra fundamental aqui foi colocada no mesmo lugar onde lá, Porciúncula de Assis, tem a pedra tumular do Frei Pedro Catani, que foi o primeiro ministro-geral da ordem depois de São Francisco. Ele abdicou do comando da ordem e colocou o Frei Pedro no seu lugar, que depois, não demorou muito, ele também faleceu. Mas está lá na porciúncula, nessa mesma posição, nesse mesmo lugar da parede, a pedra tumular do Frei Pedro Catani, que aliás tem uma história interessante, que ele morreu em fama de santidade, e aí começou a vir muita gente visitar o túmulo do Frei Pedro Catani, e assim, começou a aparecer gente com milagres através da intercessão do Pedro Catani, e de forma assim que foi crescendo muito o número de visitantes, e isso foi tirando um pouco a tranquilidade do lugar, a concentração, aquilo que a gente dizia, do espírito de oração da porciúncula. E diz assim a história que São Francisco pediu então para o Frei Pedro Catani parar de fazer milagre. Olha, você para de fazer milagre, que está vindo muita gente aqui, está atrapalhando a nossa vida de oração, de recolhimento. E se diz então que dali para frente o Frei Pedro Catani não fez mais nenhum milagre. Então, só para lembrar a história do Frei Pedro, cuja pedra tumular está no mesmo lugar onde nós temos a nossa pedra fundamental. Bom, algumas considerações finais a respeito aqui da nossa porciúncula. A gente lembrar ainda que o sacrário que está na porciúncula é o mesmo sacrário que esteve na nossa grande igreja do Bom Jesus já desde muitos anos.
E isso para unir as duas realidades, que não são diferentes, elas se complementam, né? Então, o sacrário, ele, sendo o sacrário da igreja, dizer assim que a porciúncula é nossa. A porciúncula é de todo mundo, a porciúncula, por isso que desde o início houve um grande envolvimento na construção dessa porciúncula, tanto dos nossos paroquianos aqui do Bom Jesus, quanto também dos paroquianos da Santo Antônio, outra paróquia franciscana, irmã nossa, aliás, filha da nossa paróquia do Bom Jesus, né? Da UFS, enfim, de todo mundo que é devoto, seguidor de São Francisco. Então a porciúncula, assim, é um bem de todos nós, né? É uma relíquia, é uma riqueza de espiritualidade franciscana que pertence a todo mundo que ama São Francisco e Santa Clara. Então, o que a gente gostaria de dizer? Que ela foi pensada em tudo. A porciúncula não tem nada nela que foi assim por acaso, né? Então, o que a gente gostaria é que ela fosse preservada na sua originalidade, naquilo que ela tem de toda própria, né? Ela não é nada assim alheia, né? Não tem nada aí que esteja sobrando ou faltando. Tudo foi muito bem pensado, tudo tem uma razão de ser. E por isso mesmo não deveria se mudar nada, né? A gente pensou até de fazer assim, um documento, né, em que estivesse preservada documentalmente todas a porciúncula na sua integralidade. Então, por exemplo, alguém pode dizer assim, mas parede de tijolo assim, bruto, tosco, vamos rebocar. Não tem nada que rebocar a porciúncula. Ela foi feita para ser assim, para lembrar a rusticidade dos lugares franciscanos e também da simplicidade de São Francisco. Ela não tem nada que ser sofisticada, não tem que ter uma iluminação sofisticada, não tem que mudar as arandelas porque acha que é coisa antiga ou coisa que não é tão bonita. Ela foi feita para ser assim. Mas ela é meio escura. Não tem nada que botar muita luz na porciúncula. Ela foi feita para ser assim, para recordar a interioridade, recordar a concentração, né? A oração contemplativa de São Francisco. Ela foi feita para ser assim. São Francisco é um homem que se refugiava na oração. Para isso não tem nada, não pode ter nada que disperse, que tire a concentração, né? A porciúncula foi feita para nos levar à contemplação, ao espírito de oração e não de dispersão. E todos nós que amamos São Francisco, que amamos a porciúncula, temos com ela esse compromisso de não deixar que ela seja transformada, modificada, de acordo com o desejo e a vontade de quem quer que seja que apareça por aí. Sejam frades, sejam leigos, seja quem for, temos a obrigação assim, de preservar a porciúncula na sua originalidade, os elementos todos que estão aí presentes, todos eles pensados assim com muito carinho e com essa intenção de trazer presente o todo da espiritualidade franciscana. A nossa porciúncula aqui do Bom Jesus, ela tem essa característica de condensar tantos lugares que marcam a passagem do pobrezinho de Assis por esse mundo. Estão aqui na porciúncula e precisariam ser preservados como eles foram pensados e como eles estão aqui. Paz e bem. Esse foi o nosso documentário sobre a porciúncula, localizada aqui na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, em Sorocaba, e que foi inaugurada no dia 8 de outubro de 2017. Todo ano, no dia 2 de agosto, nós celebramos o perdão de Assis e relembramos da importância que esse local tem para nós. Paz e bem.